Bom dia, boa tarde, boa noite, caros telespectadores. Antes de mais, como sempre, eu gosto de agradecer a Deus por esta oportunidade que nos proporciona. Hoje temos uma convidada super especial. Ela tem 31 anos de idade, é licenciada em Psicologia Geral pela Universidade Eduardo Mondlane desde 2015. É pós-graduada em Psicanálise Clínica pelo Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo. Atualmente frequenta o curso para obtenção do certificado B no Centro de Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Eduardo Mondlane. É também mestranda em Saúde Pública pela Universidade Católica de Moçambique. Tem experiência de 10 anos como psicóloga, onde já trabalhou em organizações não governamentais, nacionais, estrangeiras e também em escolas privadas da cidade de Maputo. Ajudem a receber Cândida Muvale. Olá. Olá, uau! Quando começam a falar de nós, ficamos um pouco impressionados, porque vamos construindo. Boa tarde, Zé. Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os telespectadores. Muito obrigada pelo convite e a recepção. Amém. Cândida, antes de começarmos, todos esses atributos, quem foi a pessoa que lhe inspirou? Uau! Meu falecido pai era alguém que acreditava muito na educação. Okay. Embora ele não fosse licenciado, não tivesse o grau, ele sempre quis que os seus filhos se formassem. Okay. Então, a escola na minha casa sempre foi prioridade. E eu também sempre gostei de estudar, não gosto de ficar parada. Sempre que há um curso que eu possa me inscrever, eu me inscrevo. Gosto muito de aprender, estar naquele contexto, sala de aulas, quer online, quer presencial. Gosto muito de estar naquele contexto. Okay. E assim vamos acumulando alguns certificados e títulos ao longo da nossa vida. Estou a ver que tem muito. Não são tantos. Não, nada a ver. Caros telespectadores, hoje vamos falar de saúde mental e bem-estar. E a nossa psicóloga vai nos ajudar a navegar nessas águas. O que é saúde mental? Boa. Saúde mental vai além do que a ausência de uma doença mental ou um transtorno mental. Okay. Saúde mental é um bem-estar psicológico, emocional e social que o indivíduo tem, onde ele consegue ter contentamento na sua vida, sabe lidar com o stress diário e as adversidades que ocorrem no seu dia a dia e está estável, se encontra em equilíbrio, mesmo sem existir um transtorno mental diagnosticado. Há pessoas que têm depressão, ansiedade, transtorno bipolar, que são transtornos mais comuns, mas elas fazem um tratamento, elas fazem a medicação, se possível, fazem terapia e encontram estáveis na sua saúde mental. Conseguem produzir e contribuir para a sociedade, conseguem estar minimamente satisfeito com o que tem, pelas suas conquistas, ter uma clareza daquilo que são os seus lado positivo e negativo, as qualidades e defeitos, sabe interagir com o seu meio, consegue produzir para o teu autossustento, com o stress diário, que é impossível que não tenhamos hoje em dia, a pessoa sabe lidar bem, pelo menos de uma forma mais consciente. Então, e aí por fora? Então, saúde mental não é ter perfeito, porque é difícil ter a perfeição, mas é dentro daqueles que são os teus goals, aqueles que são os teus objetivos, tu estares estável e sentir um grau de satisfação. Ok. Sim. Então, por que é urgente refletirmos sobre esse tema? Uau! A saúde mental é o tema atual, porque é impossível falar de saúde sem falar de saúde mental. Okay. E durante muito tempo a saúde mental foi muito negligenciada. As pessoas... por quê? Porque quem pensa em ir a um psicólogo é louco, porque... Eu nunca fui. Sim, opa, ok. Mas Quem sabe um dia. A ti, a consulta de Exato. hoje. Principalmente nós somos um país subdesenvolvido que temos muitas carências, desde pobreza, temos muitas dificuldades do básico, de uma pessoa manter 3 refeições ao dia, de uma pessoa conseguir ter o básico para sobreviver a nível material. Pensar em saúde mental, que já envolve a questão de autorrealização, a questão de bem-estar psicológico, as pessoas acabam negligenciando. Acham que a África precisa necessariamente de mantimentos e não de psicologia para poder tornar as pessoas fortes.
mas é impossível falar de saúde plena sem falar de saúde mental. Eu atrevo-me a dizer que a saúde mental é a base de todas, onde as outras vão se complementar. Pois se tu estás bem, tens clareza, estás bem psicologicamente, estás bem a gerir as suas emoções, obviamente vais estar uma pessoa mais produtiva em lutar a favor dos seus objetivos e sonhos, vai estar mais consciente daquilo que é o seu papel na sociedade e vai ser uma pessoa com um nível de satisfação e não só feliz com as coisas que tem. Então acho que é primordial e atualmente é uma pauta mundial porque infelizmente estima-se que nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Uau. E um pouco mais da metade dessas pessoas já sofreram, tiveram um episódio depressivo. Metade? Sim. Uau. Um episódio depressivo, estima-se isso. E a depressão costuma ser incapacitante. Estamos a falar num contexto onde cerca de 800 mil pessoas morrem anualmente por conta do suicídio, ou seja, acabar com a sua própria vida. Mostra que alguma coisa não está bom. Dizem que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E mais de 20 já tentaram. Então é uma questão que deve sim levar à tona. E diante a globalização, diante as pressões que nós temos nas redes sociais, desde a comparação, a busca do corpo ideal, etc., acaba afetando muitas pessoas no que diz respeito ao ser psicológico. Muita gente está insatisfeita. Então foi isto que motivou a Cândida a dedicar-se à saúde mental? Não! Foi porque eu precisei, quando eu tinha 15 anos, eu fui diagnosticada com depressão moderada, na altura. Eu estava sofrendo muita pressão de colegas, bullying, etc. Não consegui gerar, acabei caindo em depressão, que eu nem sabia que era depressão. Na altura, a pauta da depressão não se falava tanto. Como eu descubro que é depressão, fomos a uma consulta de rotina, porque minha mãe desconfiava de malária, porque eu estava sem apetite. Estava a emagrecer muito, estava a ter muitas consequências físicas, então levaram-me ao médico, fizeram todas as análises, do ponto de vista físico, biológico, estava tudo dentro dos parâmetros. Até que a doutora, um pouco atenciosa, viu que eu estava mesmo mal e pediu minha mãe para afastar e perguntou, mas como é que vai a tua escola? E foi aí que eu comecei a chorar e contei como é que tem sido uma batalha estudar e enfrentar os colegas que me pressionam para tudo e para todos. Então, depois disso, ela disse, vou marcar com psicólogo. Eu comecei a fazer terapia com psicólogo. Foi um pouco mais de um ano naquela interação. Eu gostei, eu perguntei a ela o que é necessário para fazer. Então, eu sabia que a paixão começou aí, uma necessidade individual. Mas eu não fiz necessariamente para me curar, porque não sei se sabe, a depressão não tem cura. Eu, de quando eu vejo, não, só tem tratamento. Claro, há pessoas que se livram da depressão, dizem que é por questões de espiritualidade, encontram o seu saber em Deus, mas a depressão, uma vez diagnosticada, tu podes voltar a ter um episódio similar em outra fase da sua vida. Então, eu tenho tido, às vezes, algumas crises, mas eu já conheço. Os psicólogos têm. E como? Não somos isentos, somos também seres humanos. Então, eu fiz o curso, talvez, dizem que os santos não fazem milagres em casa, mas eu uso as ferramentas que eu aprendo para mim e também para ajudar mais pessoas. E estou muito satisfeita pelo curso que eu fiz e o qual eu tenho contribuído na sociedade com o meu saber. Falando em contribuindo com a sociedade com o seu saber, Cândida é colunista. Sim. Tenho uma coluna já há 2 anos. 2 anos e alguns meses, chamada Reflexões da Muva Linda, no jornal diário mais popular de Moçambique, chamado Jornal Notícias. E lá eu reflito um pouco sobre saúde mental, sobre algumas questões sociais, sempre com um lado, sempre deixo ficar um versículo bíblico no meio das minhas reflexões, então vou falando. Sim. E qual foi a coluna que mais lhe marcou? Ai, meu Deus, eu sempre recebo bons feedbacks de todos. Talvez este ano, um dia eu estava totalmente sem inspiração para escrever e escrevi um texto a falar exatamente daquilo e chamava-se E Agora? Quando tu não tens tempo, quando tu estás há dias que não tens inspiração, fui falando nessas questões e recebi muito avalanche de feedbacks ao ponto de um outro escritor de coluna me referenciou naquele texto, que ele às vezes tem tido crise, ele trabalha com marketing, ele às vezes tem tido crises de criatividade. Então, ao ponto de lhe induzirem, não, fuma suruma para ter inspiração, mas ele disse que não, é um momento, eu preciso descansar, desligar a ficha, porque o cérebro também precisa de descanso, e depois voltamos a ter a inspiração normal. Foi um texto que eu não estava a ter muitos créditos, porque minha coluna é diária. Não é diária, é semanal. Todas as semanas eu preciso pensar em alguma coisa para escrever. E há semanas onde simplesmente as ideias somem.
Mas como é que sim. consegue manter essa rotina de... E nunca falhei. Nunca Nos 2 falhou anos. nos 2 anos. Mas Nunca como é falhei. que... Qual é a recomendação Meu que dá para Deus. quem quer começar com... Tá aí, por fazer terapia, por Ok. estar em contato com pessoas. Eu sou muito comunicativa. Eu gosto Ok. muito de estar em contato com pessoas, falo com pessoas todos os dias, interajo com pessoas todos os dias. E há sempre alguma coisa que você diz que fica. Ok. Boa, vou refletir sobre isso. Não só assistindo televisão, lendo os livros que eu leio, Ok. sempre surge alguma questão. Ok. Quais são os Então- livros que recomendo? Meu Deus, é muito particular. Depende muito do seu nicho. A literatura é vasta. Temos desde romances, temos literatura moçambicana, temos desde agora os coaches escrevem muito, livros de autoajuda, de empreendedorismo. Então, eu ia começar por aconselhar a pessoa, caso tenha uma paixão, goste de algum assunto, comece por ler sobre esse assunto, para se tornar mais robusto. Mas eu leio mais coisas de lazer. Eu gosto muito da Plana Cisiano, Miyakoto. Ok. São livros que abrem a minha abstração e me trazem algo novo. Gosto também de ler questões de psicologia, que também não conta em minha profissão. Ok. Atualmente, sempre no mundo saem novas abordagens, sempre alguma coisa atual para tu te atualizares. Então, gosto de estar em constante. Sigo alguns blogs de alguns psicólogos, canais de YouTube de alguns psicólogos, principalmente brasileiros. E eu aprendo alguma coisa lá, eles às vezes deixam recomendações de livros e existe a Amazon, ou então mesmo no Google, tu consegues baixar e podes ler. Ok. É a interação das pessoas. Ok, agora como psicóloga, qual foi o momento mais desafiador, tendo em conta que trabalha com jovens com sofrimento psíquico, qual foi o momento mais desafiador, marcante na sua jornada? Uau, eu acho que ainda vou ter muitos, mas o primeiro que me referencia foi o primeiro choque. Eu logo que terminei o curso, fiz parte de um programa de graduados da Elizabeth Glaser e me mudei para Gaza. Eu tinha 20 anos na altura. A primeira vez a sair de casa, a viver sozinha. Estava bom, eu estava a receber muito bem, dólares, muito motivada. Eu a tentar dar o meu gás. Eu sempre fui muito dinâmica, vamos fazer isso. E encontrei uma equipa que não estava tão motivada quanto eu. Ok. E havia muitas questões um pouco de conflitos laborais com colegas, etc. Mas eram psicólogos também? Não, tinha conselheiros, médicos, Ok, enfermeiros. Era um hospital, eu estava no Chá Rural de Chicumbane. Ok. Então, acho que o que me tocou foi uma urgência. Na altura foi o primeiro caso de tentativa de suicídio frustrada que eu atendi. Uau. E alguém que estava totalmente cabisbaixo, felizmente falava português, porque também ia em passo da língua, eu não sou fluente a xangana, e muitas das vezes eu atendia com intérprete. Foi a minha primeira experiência laboral, e eu tenho foi tudo, na tentativa e falha, às vezes com supervisão, hora sem. Então, sim, ouvir a história daquele jovem, que ele tinha muitas nuances, desde problemas familiares, e por estarmos no contexto de Gaza, até havia questões, não só, questões espirituais que foram invocadas, segundo ele estava a contar, que havia perseguição na família, alguém fez algum pacto, estavam a usar, por essa razão ele não tinha sorte no amor, nem no emprego, acabava de divorciar da esposa, levou o filho, acabava de perder o emprego que ele gostava muito, estava totalmente desesperado porque não contava com o apoio de ninguém. Então, olhando a história daquele jovem, eu acho que me envolvi um bocadinho demais, mas depois continuamos a fazer a terapia, ele conseguiu depois se inserir no mercado de trabalho como empreendedor, e foi um caso de sucesso. Então, estou feliz porque conseguimos estabilizar o jovem para que ele não voltasse a cogitar a morte como forma de lidar com os problemas. Ok. Sim. Agora, nós temos acompanhado o aumento de consumo de álcool, de substâncias psicoativas. Qual é a ligação que faz isso com a questão da psicologia? Como é que os psicólogos conseguem nos ajudar a ultrapassar? Quais são as recomendações que dão a quem tem um filho que está nessa situação, ou mesmo adulto? Como é que os psicólogos podem ajudar? A questão da dependência química é uma questão séria. Ok. Ao contrário do que muita gente pensa, a dependência química é crônica, não há cura. Não há cura? Não.
há tratamento. A pessoa pode ficar sóbria por 10 anos, mas se houver algum gatilho, uma frustração, ela pode voltar a consumir o álcool. Ok. Há pessoas que dizem, por essa razão, uma luta diária por mais de 24 horas. Tem que fazer a desinjeção, porque a pessoa pode voltar a qualquer momento. É uma doença crônica. Toxidependência é doença crônica. Ok. Mas sobre o álcool, pelo álcool ser uma droga lícita, as pessoas ficam a pensar que é inofensiva. E nós vemos nas nossas cidades, em grandes cidades, as publicidades, no outdoors, em horário nobre da televisão, ficam aí todas, não vou aqui citar nomes, vocês conhecem, todas as marcas que hoje em dia até usam de influencers digitais, que têm no seu leque de público cada vez mais jovens, porque muitos mais jovens aderem, ou são os que mais estão nas redes sociais, então tem o seu público jovem e acabam persuadindo. E nos momentos de família, tem família, um tio diz, vem cá meu sobrinho, toma um gole de vinho para ficar esperto. É uma coisa que as pessoas ficam a normalizar. Enquanto que o álcool, ela é a porta de entrada para drogas mais severas. Muita gente começa no álcool, depois é que vai migrando para a suruma, depois é que vai migrando para pode dissolver. E o álcool também é altamente viciante. Muita gente torna-se alcoólatra. E o alcoolismo é tão triste e desgastante porque fere alguns órgãos do nosso corpo. E o cérebro também, porque é um desgaste. A cerveja parece estimulante, mas é depressora. A ressaca é muito dolorosa depois do consumo de álcool. E cada vez mais a pessoa vai precisando de mais doses para se sentir melhor. E vai consumindo mais. E não só, já não consegue fazer as suas tarefas diárias normais sem estar sob efeito do álcool. Pode ir ao trabalho já embriagado e destabiliza a família, porque alguns tornam-se agressivos e acabam levando para a violência doméstica quando está bêbado, bate na esposa, bate nos filhos. E não só a questão das finanças, o álcool custa dinheiro, a pessoa acaba gastando dinheiro a comprar. Eu tenho visto, para combate sobre o alcoolismo em particular e das drogas, a questão das políticas públicas que regem numa determinada sociedade são muito importantes. E acompanhei recentemente alguns municípios a vedarem a produção e a venda do chivochonga, que são as drogas destiladas com mais de 47%, que tem o etanol, que é muito nocivo ao organismo. Então isso já é um passo, se bem que eu não acho que vão deixar de vender na totalidade, sempre vai existir um clandestino, mas já é um passo para poder lidar. Existe uma lei do álcool e está estampado, proibida a venda e o consumo a menores de 18 anos, mas isso não se verifica, porque nas próprias barracas, em algumas residências, menores de idade estão a comercializar e alunos até de uniforme estão a comprar e a consumir. E se nós formos a ver, na cidade capital onde nós estamos, em grande parte das nossas escolas, muito próximos, principalmente escolas secundárias, muito próximos, tem um mercado ou um centro onde vende álcool. E aquelas mamanas estão lá, vendem o álcool aos nossos alunos uniformizados. Então, acho que eu não ia tirar a culpa, mas desde a base, a família deve tomar cuidado em como gere, como lida com a questão do álcool em casa. As escolas. Quais seriam as recomendações neste caso? A nível das famílias sem menor de idade, nunca estimular os seus filhos a consumirem o álcool. Se o álcool está em casa, ter um controle ideal, não estar à disposição de todos, porque também já acompanhei casos de acidentes que ocorrem, crianças que confundem com água e bebem e acabam ficando intoxicadas ao ponto de morrer, ter uma morte. Então temos que tomar cuidado. E não só o diálogo, dizer que sim, nós como os teus pais estamos a consumir álcool, mas álcool não é para tu consumir antes de 18 anos, por favor, gerir nessa questão. Os pais devem conversar muito, se te oferecerem, não aceite. Na sua idade, tens muitas coisas a explorar, o álcool não deve ser prioridade. A vibe, a paulada que quer sentir, não é assim. Acho que uma educação, uma conversa aberta faz toda a diferença. As escolas também deveriam ter espaços, naquele espaço que tem de ter reunião de turma, de temas transversais, onde também falam dos malefícios do álcool. Existe sim ocupado no nosso currículo na quinta, sexta classe, mas é só por ali. Mas deveria ser uma coisa mais cíclica, de desmotivação. E por que não a lei para regular ainda mais, sim, a nível do governo, regular ainda mais a venda desse tipo de droga, a venda em locais públicos, e não só as publicidades.
elas influenciam bastante, um certo controle nas publicidades de álcool, nos outdoors, etc., para podermos melhor gerir. Eu acho que é um trabalho conjunto, mas não é uma luta fácil. Como eu disse, o álcool é considerado lícito e as pessoas pensam que algo lícito é É inofensivo, inofensivo. enquanto não. Ela também é muito opressora e tem muitas consequências para a vida das pessoas. Ok. Agora, será que podemos olhar para os jogos de azar como uma nova forma de vício? Na verdade, não é nova. Os jogos de azar sempre existiram. Hoje em dia, com o boom da internet, é que já estão a existir novas formas, Depois muito tens mais uma fácil coluna de que falaste assistir. disso, Sim, certo? numa coluna já refleti sobre os Ok. jogos de azar. Na altura existiam como cassinos, existiam como outros métodos, né? E tal, algumas pessoas faziam algumas apostas, mas hoje há muita proliferação. Ok. E não há um controle, porque dizem que só os maiores de 18 anos podem jogar, mas os adolescentes já, o mais popular, o Aviator, os adolescentes já entram e jogam. Ok. E tem uma relação porque afeta as mesmas áreas cerebrais que o álcool e outras drogas Ok. e leva também ao vício, uma dependência. E é pior, é mais nociva porque o gasto avultado de somas de dinheiro, porque aqueles jogos são formatados mesmo para no início tu começares a ganhar ou sentir satisfação logo quando estás e tu até vais começar por apostar pouco. Ok, Depois, à ok. medida que vês que ganhas, vais apostando notas cada vez mais, notas em dinheiro mais avultado, valores para poder ganhar. E à medida que perdes, tu queres compensar o que perdeu e jogas mais e acabas entrando num ciclo vicioso que não vais mais sair. Ok. E eles são extremamente concentrados. As pessoas que nos chapas estão a jogar, quando não tem carga, quando não tem dinheiro, a pessoa torna-se dependente daquele jogo. Sempre que paira algum dinheiro, já não pensa em alguma coisa a não ser jogar. E acaba desviando o dinheiro para tarefas ou para questões mais sérias para jogar. Se é para pagar água, luz de uma casa, desvia. Se era um projeto, leva aquele dinheiro e joga. E é muito desgastante. As pessoas acabam ficando meio paranoicos, muito triste. E o lidar com a questão do vício em jogo de azar é uma questão muito sensível, Ok. porque envolve toda a família e desgasta. Eu já vi lares destruídos por isso, mulheres que abandonam os seus maridos porque eles já não pensam em outra coisa a não ser jogar. É uma coisa que as pessoas não pensam, é que esse vício não são só para os homens, porque quando fala as pessoas ficam a pensar que são os homens que mais apostam, são os homens que mais jogam, mas não, as mulheres não são isentas. A questão das dependências químicas, das dependências em vício de jogos de azar, embora os homens possam ter maior percentagem, tanto as mulheres também podem sofrer. Então precisamos refletir mais sobre isso. Mas infelizmente estamos num mundo capitalista, as pessoas só querem saber do lucro e não necessariamente do bem-estar das pessoas. Então estamos nessa luta. Enquanto nós, profissionais de saúde, sabemos sabemos o qual é prejudicial determinadas práticas, só se faz publicidades que passam mais as vantagens, quem ganhou, como ganhou, e não se fala do outro lado das perdas. E pouco se faz o inverso, aparecerem profissionais a falarem dos malefícios e o qual as pessoas devem se distanciar dessas práticas. Estamos num nível desigual. Na televisão, horário nobre, estão a passar publicidade de jogos de apostas e tudo mais. Há muita proliferação, várias casas a abrirem e pouco se fala de como evitar. Parece que ninguém está preocupado com o bem-estar das pessoas. Então isso é que preocupa. Será que os jogos de azar podemos dizer que são uma das causas da depressão também? Leva à depressão e ao suicídio. Não sei se têm ouvido, aquilo foi quando? 2023 começou uma onda de suicídio, principalmente com agentes da polícia, PRM, que era muito cíclico. Era muito cíclico. O agente da polícia, depois de jogar e perder avultadas somas de valor, mais de 50, 100 mil meticais, cometiam suicídio. Leva, sim, leva à depressão. Identificar, por exemplo, na nossa casa, se temos alguém com depressão, quais são as recomendações que vocês, como psicólogo, dão para nos ajudarem a identificar e como é que podemos ajudar a pessoa que está em depressão para poder ultrapassar? Ótimo. Bem, depressão é o quê? É uma tristeza profunda, caracterizada por diferentes sintomas. A pessoa pode ter choro fácil, se isolar, comer demais ou comer de menos, terem muita insônia ou dormir mais,
ela caracteriza de forma diferente nas pessoas, mas o Ok. que prevalece mais é desânimo para as atividades que outrora tinha prazer, pensamentos suicidas em casos mais graves, de dizer, olha, seria bom que eu não existisse, etc. Primeiro é importante que nós tenhamos grupo de pertença. É importante que o José saiba os seus filhos, qual é o comportamento normal deles. Ok, Há uns que são ok. mais extrovertidos, aqueles que é mais triste, aquele que é mais calmo, aquele que é mais de estar social, a contar novidades. Então, sempre que nota que o habitual Ok. da Maria já não é ostentar e conversar, é ficar isolada, chorar, ou é dormir demais sem algum motivo, ou é já não comer, nota que algum problema está a acontecer e convida para uma conversa. O que é que está a acontecer? Ok. Por essa razão é importante que nós possamos conhecer as pessoas com quem vivem conosco. Ok. Os nossos próprios. Temos pessoas que pertencem a nós e nós sabemos como elas estão. Porque às vezes as pessoas que sofrem depressão, algumas não têm total noção ou não são tão abertas em dizer que estão em sofrimento. Pensam que talvez vai incomodar, que talvez vai haver isso e aquilo e acabam calando, se isolam. Ou algumas não sabem, alguns adolescentes não sabem que o que está a vivenciar ou aqueles sinais e sintomas é uma depressão a iniciar. Por essa razão, os pais devem estar cada dia mais atentos. Mas eu entendo, com o cor diário, muita questão a acontecer. Pode ser que alguns pais não prestem atenção no comportamento normal dos seus filhos, porque saem de manhã, voltam à noite, só têm maior contato no final de semana e não têm aquele contato de conversar, procurar saber como é que vai o dia. Mas vamos tomar em alerta, se a pessoa acabou de sofrer um luto, é normal que a pessoa fique com um grau de tristeza, porque a depressão pode ter uma justificação, pode ok, também não ter. ok. Então, note, quando se a pessoa sofreu algum acidente, está num período sensível, sofreu algum divórcio, é importante que, nesses momentos de muitas baixas na vida, possamos prestar mais atenção nessas pessoas que estão a sofrer, para que possam não evoluir para uma depressão. Ok. Sim. E quando é que leva ao suicídio? Bem, não tem uma fórmula mágica, isso varia também de pessoa para pessoa. Não posso dizer que em 3 semanas de depressão a pessoa depois começa a pensar no suicídio. Às vezes é uma questão que a pessoa vai arquitetando paulatinamente, porque diferente do que as pessoas pensam, o suicídio não é impulsivo, não é uma coisa que a pessoa pensou daqui para aqui e já vai cometer, não. A pessoa programa. Ok. E programa, alguns até fazem pesquisa na internet, qual é o pesticida, qual é a droga Uau. fatal. A pessoa olha, mas só volta e estuda um prédio, como é que se entra, se é o prédio mais comprido, para eu ir lá e me atirar, ou a corda que eu vou comprar para pôr no o horário que estarei sozinho em casa. A pessoa arquiteta tudo. Tanto que muitos que cometem suicídio deixam uma carta de despedida, ou um e-mail de despedida. Então mostra que a pessoa arquitetou, pensou, e o suicídio não é impulsivo. Em algum momento, no discurso das pessoas, elas acabam se entregando. Ok. Alguém que manda uma mensagem, foi muito bom te conhecer, espero que Então nós podemos tenhamos... prestar atenção a Preste esses atenção. sinais. Ok, De repente ok. diz, não, mas seria bom se eu fosse para onde a minha avó está, e sabes que a avó já morreu. Sim, Como sim, essa sim, questão? ok. Então devemos prestar Então muita são esses atenção. sinais São alguns que- sinais Ok. que nós podemos observar. Ok. Agora, por exemplo, para ti que és psicóloga, já tiveste algum caso que conseguiste porque tem a tentativa de suicídio, depois tem o suicídio propriamente dito. Para além do primeiro caso que que estiveste a citei. explicar, já tiveste algum outro caso de sucesso e quais foram as recomendações que deste para que a pessoa não voltasse a tomar essa iniciativa? Opa, depois a pessoa ter algo, alguns não voltam à consulta, é difícil. ok. Mas sim, eu nos últimos 4 anos eu trabalhei num contexto escolar com adolescentes, nas ok. suas faixas etárias dos 15 aos 17 anos, que sofrem muita demanda, desde pressão escolar, bullying, ao ponto de pais separados, famílias Então estruturadas. é uma idade de risco essa. Sim, tanto que dos 15 aos 29 anos é a faixa etária que mais se comete suicídio. Depois voltamos a ter o eixo lá com mais 60 em alguns países. Os idosos, devido à aposentadoria, o estar sozinho, ok. a perda de amigos, a virilidade da juventude ter desaparecido, a desvalorização do ser idoso. Ok. Alguns idosos também acabam cometendo mais suicídios. Mas a faixa dos 15 aos 29, no mundo, costuma-se dizer que a terceira causa de morte é o suicídio.
Então, é uma sim idade sensível, naquela de transição, onde não se é criança nem adulta, a transição, e eles sofrem diferentes transformações, desde físicas, psicológicas e sociais. E é natural que, devido a todas essas pressões, todas essas expectativas que ele tem, e também ainda reina uma imaturidade. Ok. Porque em algum momento os pais dizem, você já não é mais criança. Depois olham e dizem, não, mas você também não é adulto. Quem disse que podias fazer essas coisas? Então, se não prestamos de atenção, deixa as companhias com quem andam, e também a idade onde começa também a questão do namoro, das paixões e frustração. A questão de frustração amorosa, questões passionais, acaba consumindo muitos adolescentes que estavam a gostar de certas pessoas e trocou e traiu, ou não deu bola, ignorou. Então, eles se sentem a dobrar. Ok. O seu cérebro ainda está imaturo, está em crescimento, então ele sente essas dores muito mais avultadas em nós. Nós podemos olhar e dizer, mas é só isso é insignificante. Não podemos, em momento algum, minimizar as dores das pessoas. Ok. Só elas sabem o que sentem e como sentem. Devemos ser empáticos e tentar ajudá-las da menor maneira possível. Ok. Então, dentro da escola, alguns sim já revelaram que já cogitaram, até porque uma coisa é, pensamento suicida é uma coisa, a tentativa é outra. Há muitas pessoas que já pensaram que talvez eu poderia não existir, Sim, mas sim, nunca sim, arquitetaram de como fazer. Ok. Há uma distância, mas é aqueles que estão fixos naquela ideia e chegam à tentativa. Ok. Então já ocorreu muito. É uma questão, sempre que é possível, diante da demanda, porque é muito particular. Os problemas nem sempre se repetem. O que inquieta um não inquieta o outro. Então é um trabalho mesmo de exclusivo, individual e personalizado, diante da demanda que aquele paciente tem. E usa-se mais técnicas, a terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia atual, onde tu escutas o paciente e vais, porque na depressão as pessoas têm muitos pensamentos automáticos e repetidos, como eu não presto, eu sou um desastre, só porque partiu um copo e alguém gritou, fica não, porque eu não presto, eu sou um desastre, teve uma negativa no teste, vai não, mas talvez porque não se esforçou o suficiente, no outro vai ter melhor, porque as pessoas deprimidas têm um olhar da vida muito negativo Ok. e tudo que ocorre à sua volta, eles se sentem culpadas. Ok. Eles sentem que são culpadas pelas coisas que ocorrem e sentem que elas deveriam fazer alguma coisa e não fazem porque a culpa é delas. Têm uma visão de si próprias muito negativa e distorcida, que não corresponde à realidade. Ok. E fazem generalizações sempre do lado negativo e não conseguem olhar para as coisas positivas que ocorrem. É tudo negativo. É tudo negativo. O Ok. cérebro está mesmo... Por essa razão, em algum momento, de um certo grau, é importante o uso de antidepressivos, que são comprimidos que atuam no nosso cérebro e restabelecem a questão de alguns nossos neurotransmissores de bem-estar, serotonina, dopamina, para depois a pessoa voltar a ter um pouco de satisfação. Mas, obviamente, os antidepressivos são controlados, né, para só comprar e tomar. Tem que ter uma receita médica, uma avaliação, para que depois surta o efeito desejado e a pessoa acaba ficando bem. Ok. Então, e algumas teorias, as pessoas às vezes têm medo das medicações psiquiátricas, dizem que são altamente viciantes e não pode, mas estão sob prescrição e acompanhamento, a pessoa depois pode se ver livre, depois de fazer a terapia e melhorar. Outra coisa importante é exercícios físicos. Ok. É a droga natural que libera esses neurotransmissores do bem-estar, da felicidade. É importante fazer exercícios físicos, uma atividade física, pelo menos 3 vezes a semana. Okay. A mudança de rotina faz muito bem. Incluir um hobby novo que a pessoa faça e possa estimular, diminuir o tempo de telas, um pouco de mudança da sua rotina, experimentar coisas novas, estar mais exposta, apanhar sol, vitamina D faz toda a diferença. E também um pouco da alimentação. Normalmente as pessoas deprimidas têm uma questão de, às vezes, se fixarem muito em doces. Comerem muito doces. E eu que gosto de doce. Opa, não tem nada a ver, eu também gosto. Mas é uma alimentação equilibrada, com muita fibra e verduras. Às vezes a pessoa pode comprar muita fruta. Alguns chás também fazem bem, como do camomila, ajuda a diminuir um bocadinho a tensão. Mas essas coisas não é necessariamente o psicólogo que receita. Nós vamos mais para a conversa. Então, sempre conhecer um nutricionista que pode ajudar também, o médico para a questão da prescrição. E nós para a conversa
volta, sentir-se confiante, a pessoa depois volta. Ok. É um processo, a pessoa depois volta a ter de novo a satisfação de viver, a dizer que sim, problemas existem, mas eu vou lutar para vencer. Uma componente que faz toda a diferença é a espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, não falo necessariamente de religião, mas tu creres que existe um ser superior que te apoia, que é superior em todos os sentidos, te dá muita força, incentivo, ajuda muito a lidar com esses períodos depressivos. Ler a Bíblia ou o Alcorão tem uma consequência muito válida e é comprovada cientificamente que a oração, que a meditação faz toda a diferença para o nosso bem-estar. Ok. Agora, eu tenho uma dúvida que eu acredito que os nossos telespectadores também têm. Qual é a diferença entre ansiedade e angústia? Ok. Sim. Angústia vem de algo angustiado. Quando eu estou angustiada, eu estou um pouco triste, há uma dor no peito, Ok. É estou pelo passado, angustiada. habitualmente. Pode ser pelo passado. Ok. Há pessoas que ficam angústia na perspectiva do que eles perspectivam no futuro, mas enquanto ansiedade é a ânsia pelo futuro. É no sentido de um estado de... Como eu posso dizer? De tensão Ok. em relação às coisas futuras que vão acontecer. Uma entrevista. Exato. Ok. Eu tenho um teste amanhã e vou começar a contar cardia um pouco em pânico. Mas como é que vai correr? Mas a ansiedade é uma coisa que todos nós temos. Ok. Mas tem níveis. Mas tem níveis, Ok. exatamente. Quais são os níveis que tem? Tem o leve, moderado e grave. Ok. O leve é quando a pessoa consegue se controlar, sabe que tem, consegue se controlar. O moderado é quando já tem algumas consequências físicas. E o grave é quando até já existe a síndrome do pânico. A pessoa acaba ficando em pânico, paralisada, não consegue fazer mais nada, tem uma crise de choro. Algumas até chegam a desmaiar e tudo mais. Então temos que saber. Podemos dizer que essa ansiedade que é grave acaba sendo parecida com a depressão, mais ou menos isso. Na verdade, a ansiedade e a depressão podem andar juntas. A pessoa pode ter ansiedade e depressão em simultâneo, mas também a pessoa pode só ter ansiedade. Ok. Porque muitas das vezes, por ela não conseguir alcançar ou fazer as coisas que gosta, leva a um grau de tristeza. Ok, Na verdade, ambos são transtornos do humor que ocorrem. Ok. Então, fazem parte. Agora, as redes sociais têm um impacto? As redes sociais têm muito impacto na nossa saúde mental, Ok. principalmente dos adolescentes e jovens. Hoje em dia, aconselha-se que que possam abrir redes sociais maiores de 16 anos. Maiores de 16 Maiores de anos. 16 anos, Ok. segundo estudos. Mas é Ok. no sentido de que na rede social as pessoas vendem muita perfeição. Até um relatório que eu li há anos, que o Instagram foi considerada a rede social mais tóxica para a saúde mental dos adolescentes e jovens. Ok. Primeiro é a comparação. Ninguém lá posta necessariamente desgraças ou pontos negativos. Antes de postar uma foto, sempre vem um filtro, tira 10 para escolher uma foto para postar e todo mundo só posta a conquista, porque casou, porque foi fazer uma tour na Europa, porque comprou um novo carro. E tu estás aí, uma cândida que nem uma bicicleta tem, e está aí a ver, uau, o José foi a Dubai semana passada, e tu não sabes qual é o final, o que ele conseguiu, que ele, na verdade, foi a Dubai fazer o quê, em que circunstâncias, como é que ele conseguiu aquele dinheiro. E obviamente vais comparar automaticamente ou inconscientemente a tua vida com aquela vida e vai te levar a um grau de tristeza. E as mulheres são as que mais sofrem desse tipo de transtorno, da comparação, que até leva a transtornos alimentares como anorexia, bulimia, porque muitas postam corpos perfeitos nas redes sociais, muito elegantes, todas em ginásio, todas fitness. E se bem que hoje em dia tem um movimento do corpo livre, onde também tem influências acima do peso, mas todo mundo está na luta para ter o corpo ideal. Então, uma adolescente que está acima do peso, ou nem está, mas acha que não tem aquele corpo da influencer que gosta, acaba tendo uma visão de si muito distorcida e acaba entrando em dietas radicais, ficando mesmo sem comer e desenvolvendo anorexia, comendo, depois excitando o vômito, ou tendo uma sensação de comer demais e depois vomitar e por aí vai. Ok. Então, as redes sociais, sem contar hoje em dia do cyberbullying. Cyberbullying é o bullying que ocorre nas redes sociais, onde as pessoas
por você postar uma foto, começam aí a comentar que horror, você tá feia, porque Isso é o cyberbullying. Ok. Você tá feia, porque isso, ou então criam um grupo somente para falar mal daquela pessoa que postou aquela foto, chega aos seus ouvidos. Na rede social também há muita cultura do ódio. As pessoas, por acharem que a internet é uma terra sem ninguém, acham que podem fazer e desfazer. E ficam lá a falar mal das pessoas, a postarem, por que não? Podem vazar alguns nudes teus, algumas fotos que não gostaria que fosse do domínio de todos, mas pode vazar lá e ficam todo mundo a comentar. Isso acaba automaticamente afetando a sua saúde mental. Então, temos que saber usar as redes sociais. A cultura do ódio e do cancelamento. Se você postou ou esteve a favor de uma coisa que lá na internet a maioria não concorda, muitos te deixam de seguir, muitos te cancelam. Então, faz tudo parte. Por essa razão, muitas pessoas que decidem investir numa boa saúde mental acabam cortando o uso de telas e o uso de redes sociais e dizem se sentir melhores quando o fazem. Melhor que as pessoas que decidem entrar e usar as redes sociais. Mas as mesmas vieram para ficar, já estão no nosso contexto. Eu acho que o que conta é a moderação. Quem tu segues, porque também há muita coisa boa. Muita gente na rede social aprendem a fazer alguma coisa. Muita gente promove os seus negócios por lá. Pessoas também encontram o seu amor da sua vida, revêem pessoas, falam com pessoas que estão distantes, acabam sabendo em tempo real as informações que circulam. Tudo isso também faz parte. Não é uma questão de mediar, porque em si só elas não foram feitas para serem nocivas, mas foram feitas para agregar valor nas pessoas. Então devemos usar do lado positivo. Então. Agora, falando dessa questão das redes sociais, eu sei que a Cândida faz consultas ao domicílio. Então, podes partilhar onde é que podemos encontrar os seus serviços? Ok. Obrigada. Sim, eu faço explicar online. O que é que faz, exatamente. Sim, eu faço online ao domicílio válido. Domicílio só para a cidade de Maputo, mas automaticamente muito pouco. Faço mais online via Zoom, videochamada ou quem prefere chamada telefônica. E nós vamos conversando. Quem quiser pode contactar o 84 50 50 944. É uma consulta de psicologia, só que no fórum online. Faz-se perguntas, a pessoa fala da queixa ou demanda que lhe levou a consultar. Vou também fazendo perguntas que é uma anamnese para explicar e conhecer melhor qual é o problema, o contexto. E vamos fazendo várias sessões com vista a resolver aquele problema que inquieta. E se a pessoa se entrega, se não tem preconceito quanto a isso, tem resultados muito positivos para a sua saúde mental. É também válida. As consultas online tomaram muito protagonismo, principalmente na época do Covid. Eu atendi muito mais na época do Covid. Principalmente as pessoas que eram diagnosticadas ou eram contactos das pessoas com Covid positivo. Então, foi interessante e desde então tenho atendido nessa plataforma também. Sim. E se alguém quiser presencial, como é que é? Sim, presencial eu atendo numa clínica, no SMM, e posso depois encaminhar para lá, para as consultas, e a pessoa pode também entrar em contato para conversar. Sim. Então, 7 dias por semana ou só de segunda a sexta? Não, eu sinceramente não consigo. Não, é uma questão de, sim, é uma questão da minha própria salvaguarda. Eu já atendi todos os dias, mas agora é saturável, é muito complicado, é desgastante em algum momento. Fazer esse atendimento diariamente, todos os dias, e não procuro sempre um dia de folga. O dia é articulado consoante o tempo do paciente, se ele tem alguma demanda, tem atividades a fazer e a minha disponibilidade, porque pode dizer, eu quero para segunda-feira às 10, eu talvez já tenho uma marcação para as 10, então podemos ficar para as 15. Então negocia-se. Agora, Cândida, sabe que nossas famílias não têm hábito de ir ao psicólogo. Pois. Qual é a recomendação que dá em termos de ida ao psicólogo? Quantas vezes é recomendável para... ou se temos que ter um psicólogo familiar, como é que... Seria ideal que existisse a cultura de ir ao psicólogo até para nível de prevenção.
Porque o psicólogo não pode ser quando o fogo já pegou e tudo mais. Pode ir para o nível de prevenção e desde o básico. Alunos que estão hoje na 10ª classe estão em dúvida quanto à profissão, podem ir para fazer um teste de orientação vocacional e saber quais... Sim, no psicólogo. E a Cândida faz isso também? Eu trabalhei no contexto escolar, faço orientação profissional e vocacional e saber quais são as áreas... Aproveita, saber quais são as áreas que têm maior inclinação ou desgaste. Alguém que está para... Não só contar histórias tristes, mas está para passar por uma transição muito grande. Vai estudar fora ou vai se casar, está naquele nível de ânsia para a preparação. Pode também recorrer ao psicólogo para explicar como é que vai. Podem fazer uma terapia familiar ou de casal para poder melhorar ainda mais a conexão do casal. Então, há muitas questões que as pessoas não estão bem familiarizadas e pensa-se no preconceito de psicólogo é para maluco e acabam se distanciando. Mas, ultimamente, eu vejo que há mais consciencialização, as consultas de psicologia, principalmente na nossa rede pública, que é gratuita, em grande parte dos centros de saúde, hospitais provinciais, hospitais centrais, há muita demanda de consultas de psicologia para muitas questões, pessoas que foram diagnosticadas por um cancro e eu tenho a minha mãe que está com cancro e eu não estou a lidar bem, como lhe dar assistência, também posso recorrer a um psicólogo em busca de auxílio para melhor psicoeducação, para melhor auxílio. Então há muita coisa que pode ser feita, não somente achar que é quando eu já não estou, quando os parafusos já saíram do lugar. Mas então, não, pelo menos uma vez por mês recomenda? É muito individual, depende da tua disponibilidade financeira ou não, mas sim. Eu tenho dificuldade de dizer por quanto tempo, porque outrora, principalmente a linhagem que eu fiz, a pós-graduação da psicanálise, muita gente faz análise anos e anos. Ah, é? Sim, em Brasil é normal, eu vou ter como terapeuta, faz parte do modo de viver. Eles agora, estão terapeuta e psicólogo? Normalmente os terapeutas são psicólogos, mas também há pessoas que são de uma outra área de formação e fazem psicoterapia para poderem atender. Se especializam num tipo de psicoterapia e viram terapeutas, sem antes terem feito o curso de psicólogo de base. Sim, são algumas fronteiras que existem. Agora, imagina que tenhamos um jovem que está nos assistir e se sente perdido, se sente ansioso e sem apoio. O que diria para esse jovem? Tudo passa. Tudo passa. É uma fase. Mas procura fortificar a sua rede de apoio. Hoje em dia, a rede de apoio, quando fala-se rede de apoio, não falo somente na família biológica, mas procura ter bons amigos, fazer atividades que busquem prazer, conhecer o seu mundo ideal, investir na leitura de bons livros e não deixar com que os problemas te dominem, porque você não é reduzido ao problema. Um problema faz parte para nós gerirmos, mas você não é o problema. E olhar até como terceira pessoa, imaginar se fosse uma outra pessoa naquela situação, o que eu diria para essa pessoa fazer? E se possível escrever num papel, ter objetivos e sonhos claros. O que nos impulsiona na vida é a nossa insatisfação como seres humanos. Nós nos procuramos reinventar sempre, porque uma vida de rotina, na mesmice, também é cansativa. Então nós devemos, claro que nem todo mundo é aventureiro, cada um tem a sua personalidade, mas devemos sempre buscar estabelecer metas realísticas para a nossa vida e buscarem alcançar. E se alcançar, ótimo. Se não alcançar, eu vou tentar de novo. A ideia da vida é não desistir. E por que não aproveitar, se conhecer mais na sua intimidade, no seu ser espiritual, e pertencer a uma determinada religião e praticar as práticas delas, pode ser uma saída viável. Mas a rede de apoio é muito crucial. Ter bons amigos, aqueles amigos não que te levam a beber chivochonga, mas que te levam a outros níveis. Saber nós somos também alvo das pessoas que nos circundam, né? Somos parte das pessoas que estão à nossa volta. Então é importante que nós tenhamos pessoas que nos dão uma mão, pessoas que nos estimulam, que nos dão suporte, que falam aquela verdade que é necessário ouvir, que também dão aquele estímulo necessário, é sempre crucial. Então, e agora para os líderes, qual seria a recomendação? Líderes, pais, educadores, professores? Sim, bem, acabam sendo influenciadores de qualquer forma.
E, na verdade, muita gente se considera líder enquanto é chefe. Tem uma postura de chefe, qualquer coisa, não sabe. Porque líder é aquele que não manda fazer, faz junto. Estimula. É aquele que cativa. Faz parte, não é aquele que oprime, mas é aquele que cativa, não é aquele que... Há uma diferença entre líder e chefe. Então devemos procurar sempre o melhor das pessoas. E se tu estás numa posição de liderança, tem que saber gerir também as expectativas, as frustrações e as dores das pessoas. Então é importante que também invistam na leitura. Tem uma gama de livros, como ser um bom líder, e olhar para a sua realidade, que coisas podem implementar, se vai ser um líder democrático, mais de ouvir, às vezes um pouco autoritário, um misto dos dois. Pais encarregados de educação. Os pais se cobram muito em algum momento, mas eu digo assim, como disse, né, os filhos são herança e está sob a tua responsabilidade do cuidado. Nem tudo que os seus filhos vão fazer vai estar de acordo com aquilo que você tenciona, porque alguns pais, eles criam filhos para serem mini eles. Querem que o filho siga o curso que ele quer, vedam o espaço, quando o filho tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser. Então, pais devem mais estimular e orientar do que controlar e tomar posse, porque os filhos são feitos para o mundo. E por vezes, se as coisas não correrem bem, o filho acabar entrando num mundo não real, eu acho que talvez devem se perdoar. Eu recebo muitos pais que se autoculpam bastante pelo fato dos filhos estarem nas drogas, como ele fosse culpado, ele que não educou bem. Isso aí, até alguns pais se autoculpam, um culpa o outro, porque a mãe que dava muito mimos, e isso acaba criando um mal-estar no sistema familiar. Então, os pais fazem os possíveis. Eu acho que também devem saber dizer não aos seus filhos e mostrar a realidade. A superproteção também não é ideal. E procurem também se conectar a outros pais que tenham os filhos da mesma faixa etária. Conhecer os amigos, os pais dos amigos dos seus filhos, com quem eles andam, como andam, acho que é importante. Sejam mais observadores. Procurem, não digo amizade, mas terem proximidade com os seus filhos, onde eles sintam-se à vontade de contar alguns aspectos. E evitar os tabus, principalmente quando começa a falar dos namoros, de sexualidade. Os pais têm muito despreparo para iniciar essa conversa. Eles sentem-se muito perdidos. Dizem, não, e sempre aquela, não, é de criança. Enquanto não é criança. Hoje em dia, a pornografia está em todo lado. E nós damos nosso telefone ao nosso filho de 13 anos e não sabemos o que os colegas vêm lá. E não só, por controle parental a menores de idade. O telefone que comprou foste tu. Então, acaba de controlar o que ele tem acesso e como tem acesso. Eu nunca foi tão difícil educar um ser humano nesse século XXI. Os nossos outros pais, as outras gerações foram um pouco melhores, bem-sucedidas, porque existia mais irmandade. Eu me lembro nos anos 90, os vizinhos eram parte da família, andava-se na rua e tudo, mas hoje em dia nós desconfiamos de todos e de todos, nós estamos livres na totalidade. Então, prestarem muita atenção nisso, procurarem estar próximo aos filhos, mais do que ser ditador, saber ouvir mais do que orienta, do que sempre ser nós a dizermos e a falar. Acho que isso é de praxe. Obrigado, Cândida Muvalinda. Cândida, talvez antes de fecharmos a nossa conversa, quais são os livros que recomendaria a adolescentes, depois a adultos, sobre essa questão, para ajudar-nos a gerir essa questão de depressão, ansiedade, suicídio, etc. Sim, eu gosto de um escritor muito promissor, que é um psiquiatra, e ele é brasileiro, chama-se Augusto Cury. Ele tem uma literatura muito fácil de ler, muito acessível, e eu ia aconselhar a todos que leiam. Ele tem uma paz de filhos, tem outra depressão, tem outra ansiedade, tem temas assim que ele escreve. Hoje em dia também com o ChatGPT também podemos escrever os temas e ele dá um bocadinho daquilo que é a visão superficial de como as coisas devem ser, mas ChatGPT não é para fazer terapia, mas ele também dá uma e outra dica. Nada que substitui o profissional de carne e osso. Mesmo a inteligência artificial não é feita para perceber todos os nuances. Então não dispense.
É isso. Acho que sim, Augusto Cury é um bom. Vejam, Gama, ele tem muitos livros, alguns títulos não me ocorrem em mente, mas gostaria de apreciar. Está escrito em português, é muito fácil. Ok. Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade. Nossa conversa já estava marcada há bastante tempo Pois. e graças a Deus chegou o dia. Obrigado a todos pelos telespectadores que acompanharam o nosso programa. Temos aqui o nosso livro, A Jornada do Saber, que pode ser adquirido pelo contato 82 90 88 060 ou 87 64 11 931. Recomendamos. A nossa querida Cândida também já leu e recomenda também. Sim, recomendo. Lições muito valiosas. E ficamos aqui com o contato dela. Tem alguma situação, algum problema familiar, ela pode ajudar nos dias normais, certo? Sim. Ok. E obrigado, inscrevam-se no nosso canal e agradecemos pela vossa presença e pela vossa atenção. Obrigado, Cândida, e até a próxima. Até a próxima.